Aí eu tava ficando no quarto com o Pelé. Aí eu comecei a dormir, mas não sabia que ele era sonâmbulo. E ele, quando foi assim uns dias, 2 horas, 3 horas da manhã, levanta aquele negócio. E eu, garoto, assustado, ficava olhando ele assim. Hola amigos del canal Tiro Libre. Bueno, antes que todo quisiera agradecer al Hotel BTH Lima Golf por permitir esta gran entrevista y hoy estoy muy bien acompañado. Estoy con uno de los mejores delanteros que el fútbol brasilero y mundial ya pudieron ver. Estoy con mi querido tío Cláudio Adão. Tio, Olá. um prazer ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Sabe a honra que é tê-lo aqui no nosso canal. O prazer é todo meu. E você, que peguei desde bebê, criança, depois foi Itaí, com essa altura aí, que Papai do Céu te abençoa. Você e teu pai, Marquinhos, que é um grande craque de futebol. Peru todos conhecem, Brasil todo mundo conhece. É um prazer imenso. Obrigado, tio, obrigado. Bom, como é de costume, a gente sempre gosta de saber um pouco da infância do nosso convidado, tio. Você é de Volta Redonda, certo? Sou de Volta Redonda. E sempre, desde pequenininho, sonhou em ser jogador. Como era a tua infância lá em Volta Redonda? O que você gostava de fazer quando pequeno? Meu pai foi jogador de futebol. Paulo Pé de Ferro. Jogou no Botafogo, foi um dos maiores jogadores amador de Volta Redonda. E eu, com 10 anos, ia ver ele jogar futebol e gostava. Aí chegou uma hora, você toma o gosto, falou assim, não, quero ser igual ao meu pai. E com 11 anos fui para Santos e comecei minha carreira na Portuguesa Santista. E dali teve um campeonato, 1960, por aí, 66, Jabaquara, Santos e Portuguesa. E fizeram um torneio entre esses 3 times. E eu fui artilheiro com 11 anos. E dali comecei a minha carreira jogando pela Portuguesa. E um belo dia, quando estava com 12 ou 13 anos, fui transferido para o Santos Futebol Clube. E aí começou E aí inicia a tua etapa de jogador profissional, certo? Justamente. E aí você teve acho que um dos maiores prazeres que qualquer jogador poderia ter, que é ter jogado com o rei, né? Como que... Isso todos os garotos da época, e talvez os garotos não seguiu a carreira, porque quando ia jogar com o Pelé, ficava muito nervoso. E eu fui amadurecendo, vendo os jogadores mais velhos na minha frente, indo e não ficando. E o Santos tinha um elenco muito forte, que na época estava Coutinho, Toninho Guerreiro, Douglas, Picolé, Alcindo, Eusébio, só jogadores timaço e jogadores de seleção brasileira. E esses que eu estou falando estavam na reserva. Então eu falei, como é que eu vou subir nesse time aí com esse tanto de jogadores na seleção brasileira? Aí fui tendo calma e aprendi muito com o Edu, ponto esquerdo. Cláudio, quando você entrar aqui, se você subir, é só ter a tranquilidade para jogar com o Pelé, porque os garotos já chegam aqui nervosos, aí complica. Aí eu fui tendo aquela... Mas como era o Pelé? Todo mundo sabe como era o Pelé pelos jogos e tudo, mas como era o dia a dia? Como era ele no vestiário? Como era ele nos treinamentos? Se ele dava conselho aos jovens? Como era? Não, o Pelé era uma pessoa que você ficava até sem jeito de chegar perto dele, porque a estrela que era, todo mundo se chamava de rei. Mas eu fui entrando na intimidade dele, procurava de manhã, quando chegava no treinamento, bom dia para todos, tal. E aí ele foi aproximando, né? Aí no treinamento, no bobinho. Aí a gente fala, agora ele está cedendo. Mas não, era um cara maravilhoso. É quando você é mais moleque, você fica sem jeito de chegar naquela figura máxima. Né? Claro. Mas aí com a companhia do Edu, do Mané Maria, dos jogadores mais experientes e com nome, aí foi me deixando à vontade.
E essa história dele ser sonâmbulo, porque uma vez eu escutei você dizer que a tua primeira concentração foi com ele e que você tomou um susto. Como foi essa história? O Pelé, ninguém ficava com ele no quarto. Eu achei aquilo estranho. Aí o seu Macio, Pepe, falou assim, ó, você vai ficar no quarto do Pelé e tal. Mas nem o Edu, que era meu amigo, Léo, que eu estava com mais contato, assim, nos treinamentos, ficava mais à vontade, não me falaram nada. Aí eu estava ficando no quarto com o Pelé. Aí eu comecei a dormir, mas não sabia que ele era sonâmbulo. E ele, quando foi assim uns dias, 2 horas, 3 horas da manhã, levanta aquele negócio, e eu, garoto, assustado, ficava olhando ele assim, tal. E aí tal, ele voltou, deitou e dormiu, e eu não conseguia dormir. Aí de manhã no café, aí primeiro eu falei, Edu, pô, o rei é sonâmbulo, pô, eu não consegui dormir. O Edu riu, aí o Clodoaldo riu, todo mundo ficou rindo. Aí chegou ele, sentou na mesa e sentou do meu lado. Aí o Edu, brincando, falou, pô, Pelé, você não deixou o garoto dormir e tal, o garoto tá assustado, não sei o quê. Aí eu falei, pô, o senhor é sonâmbulo. Quando eu falei, senhor, você é sonâmbulo, ele falou, senhor está no céu. Aí me quebrou, deixou todo errado. Mas aí depois ele foi bater a mão. Não, todo mundo não fica comigo, eu tenho esse probleminha de ser sonâmbulo e tal. Depois dessa, nunca mais concentrou com ele, né? Tio, aí chega um momento que é um pouco complicado na tua passagem pelo Santos, que você infelizmente teve uma lesão, certo? E você, inclusive, ontem num almoço me comentou que te atrapalhou muito essa lesão na tua continuidade no Santos e na seleção brasileira. Para a galera que não sabe que você teve a lesão, conta um pouquinho disso pra gente. Não, sim, eu vinha com uma carreira maravilhosa na seleção brasileira, né, desde infantil, ganhei em Cannes, ganhei o pré-olímpico em 74 em Recife, a final foi o uruguaio, e ganhei o Pan-Americano em 1975. Em 1975, no México, o Coutinho já tinha convocado eu, o Edinho, o quarto zagueiro, que era a Olimpíada de 1976, e já tinha convocado a gente para 78, que começava a eliminatória em 1977. E faltando um dia para ser convocado para a Olimpíada, teve um jogo Santos e São José do Rio Preto, lá em São José do Rio Preto, contra o América. E eu fui convocado hoje, o jogo era amanhã. E eu falei, pô, seu Macia, não era o Macia, era o Fredinho, que era o treinador do Santos. Eu cheguei nele e falei, professor Fredo, pô, para que eu vou amanhã? Eu tenho que viajar na segunda-feira para o Rio de Janeiro, se apresentar lá na seleção, para a Olimpíada. Ele falou, não, mas você tem que nos ajudar, porque o Santos precisa ganhar esse jogo para ir para a final do campeonato. Eu falei, mas pô, tantos jogadores aí da mesma posição minha, pô, quebra esse cara. Não, você é o jogador que um dia pode substituir o senhor Edson Arantes do Nascimento, que é o Pelé. Eu falei, tá, então eu vou. E nisso vem a minha mãe com a água benta para mim passar. Que ela falou, se você não passar essa água benta na tua perna, você vai quebrar a perna. E eu peguei a água e tal. Eu tinha uma namorada na época chamada Edna, uma menina legal, e a gente tinha um relacionamento. Eu fui para casa dela para dar um beijo, despedir dela para mim poder viajar. Claro. Aí esqueci a água. A água benta. A água benta na casa dela e fui. Garoto, né? Não, você acabou esquecendo. Aí chegou em São José do Rio Preto, no dia do jogo. Então eu falei, e a água benta? Mas aí eu pedi a Deus que não acontecesse nada e tal. Aí entramos no campo, aí um garoto, assim, do meu lado, falou assim, tu vai quebrar a perna. Aí eu olhei, aí eu fiquei preocupado.
Lógico, minha mãe também disse o mesmo. Aí eu fiquei preocupado e tal. Aí entramos no jogo. Começou o jogo 3-0. 3 gols meus. Aí no segundo tempo eu falei, seu Fredo, eu vou sair que eu tenho que viajar para a seleção. Vai mais 10 minutos. Nesses 10 minutos, quebrei a perna com o Luiz Antônio, goleiro. Não teve culpa nenhuma. Eu passei por ele, ele se jogou, aí pegou a minha perna de apoio, abafou, aí fiquei ali, o médico veio e tal, me tirou e tal. Aí foi o atraso todo para a Copa do Mundo, que... Infelizmente, essa lesão ela atrapalhou tanto na tua continuidade até no Santos, mas principalmente na seleção, né? Porque a seleção foi fundamental. O Santos não atrapalhou muito, porque eles tinham que esperar eu recuperar, mas a seleção não espera, tem outros jogadores. Exatamente. E aí foi a complicação. Mas eu sou feliz do que eu fiz no futebol, de chegar onde eu cheguei, campeão praticamente em todos os clubes grandes do Brasil, então eu sou feliz e a fratura não me atrapalhou em nada. E você me disse também, tio, que... Bom, te chamo de tio pelo carinho que tenho. Não, mas eu sou teu tio mesmo, eu sou seu segundo pai. Exatamente. Você me comentou também que o pós-lesão foi o momento mais importante da tua carreira, porque o primeiro jogo, o teu pós-lesão, foi onde você fez um gol no teu retorno aos campos, e isso foi o que te marcou, porque você, ou seja, se sentia bem, você voltou a jogar futebol. Sim, realmente. Esse jogo, esse gol, esses 2 gols que eu fiz na minha volta, foi muito importante para a minha cabeça, para a minha tranquilidade, saber que estava bom, que eu chutei essa bola mais de 30 metros e consegui fazer o gol, e depois fiz o gol com a perna esquerda, que foi a perna que eu tive a fratura. Então eu falei, pô, Deus é tão bom que voltei e usei a perna que eu tive a fratura. Então, infelizmente também antigamente não tinha toda essa modernidade que é hoje em dia, né? A lesão demorava mais, o tratamento, tudo, né? Justamente. A medicina no Brasil hoje é a melhor do mundo. E antigamente ainda era muito atrasada, tal. O médico Ítalo Consentino me engessou da ponta do pé até a virilha, não precisava. A fratura foi lá embaixo, ele deveria ter até o joelho, mas a medicina não era muito adiantada, então me atrapalhou muito, que a perna atrofiou muito e tal, esses dias eu tenho aqui. Mas sou feliz da cirurgia que ele fez. E graças a Deus, continua fazendo muito gol ainda. Aí você chega no Flamengo. Como foi a sensação de jogar num dos maiores times do Brasil, com a maior torcida do Brasil? Como foi essa sensação naquele time que estava Adílio, Tita, Zico, ou seja, toda essa geração que era genial, puro craque num time só? Não, é incrível que pareça, né? Eu saí de um dos maiores clubes do mundo, que é o Santos, que é do Brasil e do mundo, e cheguei no Flamengo, joguei com o maior jogador após Pelé, Zico, e jogadores interessantes, né? Adílio era garotinho, subindo, Tita. Então, quer dizer, isso foi para mim assim, uma alegria imensa, porque o Cláudio Coutinho era meu treinador no Pan-Americano e ele veio ser treinador do Flamengo, então facilitou mais ainda para mim, para minha pessoa. E jogar naquele time que tinha grandes artilheiros, tinha Zico, tinha eu, tinha Tita, tinha todo mundo naquele ataque fazia gol. Então, eu sou feliz de participar dessa equipe do Flamengo com os jogadores daquele nível. Foi para você um dos melhores times que você atuou? Ou o do Santos era um pouquinho ainda melhor por ter o Rei? É um time mais ou menos parelho, um com o outro. Sobressaiu um pouquinho mais, que tinha o Pelé e o time do Santos. Naquele momento era mais tempo junto. Claro. Né? E o Flamengo virou uma máquina
com 2, 3 anos. Porque todo mundo se conhecia e tal, subindo os jogadores da base e a gente ajudando, eles nos ajudando. O time do Flamengo foi um time muito importante. Eu ganhei praticamente 18 títulos no Flamengo. 7 vezes a Taça Guanabara, o tricampeonato carioca e vários campeonatos. Então, que o Flamengo é um dos maiores times que eu joguei. E hoje você vê o Flamengo, que é toda essa potência, né? Bom, fez um ano excelente, o ano de 2019, ganhando 4 títulos. Como você vê o Flamengo na atualidade e você acha que o Flamengo pode vir a repetir o que fez no ano de 2019 ou você acha que é um pouco difícil que volte a repetir o que fez? O Campeonato Brasileiro que o Flamengo disputou o ano passado, 2019, as outras equipes não era parelho. Né? Você pegava o Corinthians, pegava o Vasco, pegava o Botafogo, Fluminense, São Paulo. Times que oscilavam muito. Oscilava muito, não tinha aquele jogadores permanentes. Esses são os titulares do São Paulo, esse é titular do Flamengo. Não, repetia muito. Então o Flamengo trouxe jogadores experientes. Quando chegou os jogadores, os 2 laterais, o time do Flamengo deu um equilíbrio. Já tinha os outros com mais experiência. Chegou Rodrigo Caio, chegou esse Marinho, esse quarto-zagueiro muito bom da que Espanha. É da Espanha. Mas eu tenho uma criticazinha a fazer nesse jogador, porque esse jogador veio da 2ª divisão e era reserva no time da 2ª divisão. Isso que muitos brasileiros não sabem. E nós temos jogadores desse quilate dentro do Brasil. Só que com essa mania de não dar oportunidade aos jogadores da casa, os jogadores brasileiros, e ficar valorizando os jogadores que vêm de fora. Eu sou muito contra isso. Mas o time do Flamengo fez um elenco maravilhoso, um elenco que você viu onde foi. Mas aí você vê que quando chegou contra um time europeu, contra um time argentino, foi difícil. Claro. Porque aí o equilíbrio é igual. É igual. Então você vê que o Flamengo foi superior só no Brasil. E também você teve a oportunidade de jogar nos 4 grandes do Rio, né? No Flamengo. Nos 5 grandes, né? Perdão. No Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, Bangu, Volta Redonda. Falta algum no Rio? Grande. Campo Grande. Como você sente o carinho de todos os cariocas, né? Porque Vasco é grande, Botafogo, Fluminense, Flamengo. Como você sente o carinho de todos eles com você, assim? Como o pessoal te recebe na rua? Foi uma... Como é que eu vou falar? Foi uma luta muito grande. O medo... Quando eu fui para o Botafogo, quando saindo do Flamengo, falei, será que eu vou conseguir fazer o que eu fiz no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense? Que era o seguinte, era uma cobrança muito grande. Então, milagre de Deus, cheguei no Botafogo, fiz gols, saí do Botafogo, fui pro Fluminense, fui artilheiro, fui campeão. Aí fui pro Vasco, fui campeão, fui artilheiro. Artilheiro em todos os times. Então, todas as torcidas do Rio de Janeiro, fui pro Bangu, fui artilheiro do campeonato, tiraram o título da gente em 84. O Bangu foi para a final, o empate era do Fluminense, e tiraram esse título da gente, um pênalti nos 44 minutos em cima da minha pessoa, e eu pelo Bangu, e artilheiro. Então a torcida do Bangu me adora, a do Botafogo me adora, a do Fluminense, a do Vasco e do Campo Grande. Campo Grande eu fui artilheiro do campeonato carioca. Você acha, por exemplo, que o estadual, por exemplo, do Rio, ele ficou um pouco sem graça, porque hoje é claro que você já tem mais ou menos ideia que os 4 grandes vão chegar. E antigamente não, né? Você mesmo está falando que Bangu tinha craque, Volta Redonda tinha craque, Cabo Friense tinha craque. Você acha um pouco que o estadual perdeu um pouco o valor ou perdeu um pouco a graça por hoje só ter essa hegemonia dos 4 grandes? Não.
Perdeu a graça porque os times pequenos não é aparelho para os grandes. Por quê? Mas culpa dos próprios dirigentes do time pequeno no Rio de Janeiro, porque eles ganham 5 milhões para disputar o Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca é 3 meses. 3 meses você não gasta 5 milhões pela folha do plantel que eles têm. Não gasta. Então isso é um problema sério. E quando o campeonato começa, eles começam a fazer time no mesmo ano que vai disputar o campeonato. Eles não mantêm aquele time do ano passado. Então isso é um horror para os times pequenos e os dirigentes que não sei o que faz com o dinheiro. Então isso é complicado no futebol carioca. Tanto que o futebol paulista é muito mais disputado do que o futebol carioca. Fora do Rio, tio, você chegou a jogar por Corinthians, Cruzeiro, Santa Cruz, Ceará, Bahia, Portuguesa, por vários times. Começando um pouquinho pelo Corinthians, que tem um gol que vou te agradecer por resto da minha vida. Sou corintiano, vou te agradecer por esse gol de calcanhar que você fez contra o Palmeiras. O que você lembra um pouquinho desse gol? Como foi a jogada e como foi assim a genialidade de você fazer esse gol de calcanhar? Esse jogo foi tão importante que é um clássico rival em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E o Palmeiras precisava empatar para ir para a semifinal do Campeonato Brasileiro. E durante a semana, esse jogo, você sabe que os torcedores do Corinthians ficam malucos, não pode perder para o porco, não pode perder para o porco, não pode perder para o porco. E aquilo ficou na cabeça do nosso jogador. E chegou no dia do jogo, a torcida lá em São João, no estádio do Corinthians, Pacaembu? Não, no São Jorge, Parque São Jorge. Parque São Jorge. Pô, segunda, terça, quarta, quinta, na cabeça da gente, não, temos que ganhar, não podemos perder para o Palmeiras. E aquilo foi entrando na cabeça dos jogadores. E falou, não, vamos esperar chegar no jogo. E o Leão era o treinador do Palmeiras. Incrível que pareça, os jogadores nenhum tinha um pouquinho de bronca do Leão. Falei, não, gente, vamos jogar, deixa o Leão para lá e tal. E esse gol foi uma jogada que a gente estava acostumado a fazer lá no Parque São Jorge. E foi interessante que a hora que eu fiz o gol, dei o chapéu no beco de 1,90 m, a bola caiu, eu dominei, virei de costas e dei de calcanhar. E aí o goleiro virou você, mas isso aí, como é que ele pode fazer isso se ele viu o gol? Eu falei, eu estou de frente pro meu gol. Estou de frente pro meu gol, então... Eu sei onde está o gol. Eu sei onde está o gol. Exatamente. E aí deu um taco na bola. Aí foi um gol, assim, interessante. Na época, o narrador era o Luciano do Vale. E o Rivelino estava comentando e falou, pô, gol de craque. Então eu fiquei todo feliz e foi um gol importante na minha carreira. Você chegou a jogar nos dois times que tem mais torcida no Brasil, que é o Flamengo e o Corinthians. O que você pode falar, por exemplo, se existe alguma diferença entre as torcidas ou se as duas são apaixonadas igualmente? Não, as duas são apaixonadas, a mesma coisa, a mesma pressão que eu tive no Flamengo, tive no Corinthians. Só que eu pela graça de Deus, eu tinha assim, uma sorte e me colocava muito bem e fazia os gols. Então isso aí eu acho que me ajudou e me ajudou a minha carreira o tempo todo. Por isso que eu tenho um pouquinho de satisfação e alegria, cada time que eu passei, de ter feito os gols e a torcida me adorava. Vou em São Paulo, a torcida do Corinthians me adora. Vou em todo lugar do Brasil onde eu joguei, onde eu chego, sou bem recebido. Tio, campeão e artilheiro em todos os times, mais de 800 gols na carreira. 862. E você teve também uma passagem muito importante, que faz alguns anos atrás, a torcida do Bahia fez uma festa linda em Salvador, né? E te tem como ídolo. Como é o carinho dos baianos com você? Como você sente por ter vestido essa camiseta? Se você tem alguma boa história de lá da Bahia? Não, a Bahia,
os torcedores do Esporte Clube Bahia são maravilhosos comigo. Até hoje eles mandam carta. Quando eu chego na Bahia, sou bem recebido. Mas também, eu cheguei na Bahia, o Vitória estava mandando no Campeonato Baiano. E essa história foi mudada em 6 meses. E bati um recorde também, lá do Bahia, o maior artilheiro de todo o tempo do Campeonato Baiano sou eu. Então eles... E aí a torcida empolgada, eu recebo muita carta dos torcedores baianos. Tem um torcedor lá chamado Wilson. Pô, esse cara, pra que eu dei o meu telefone? Ele descobriu. Pô, então, quer dizer, 24 horas me mandando as coisas, mandando foto do presidente, foto não sei o quê. Então, quer dizer, isso... eu tenho que deletar ele. Aí eu procurei, tá, mas sempre converso com ele. Legal. Ele me chama toda hora, não dá, eu respondo e tal. Mas é muito legal, carinho muito grande lá na Bahia, com a torcida do Bahia, que me recebeu muito bem. E ontem, a gente conversando, acabou o jogo da final, fomos campeão. Eles foram para a garagem do estádio lá da Bahia, que é o Fonte Nova. Isso. Aí pegou meu carro, eu com o Felipe pequeno, Camila pequeno dentro do carro, Paula, eles levantaram o carro, não sei como que esses caras conseguiram levantar o carro, deixaram o carro no alto e a Paula, eu falei, calma. Aí botaram no chão, pô, uma alegria imensa. E fora do Brasil, você chegou a jogar em Portugal, Benfica, na Arábia e na Áustria. Foi artilheiro nos 3 times, campeão nos 3 times também. O que você tem a dizer um pouco do futebol português, do futebol árabe? Porque antigamente o futebol árabe não era tão conhecido como é hoje em dia, né? Como era, por exemplo, lá na Arábia, no tempo que você esteve por lá? Na Arábia, eu tive no Al Ain, que é o clube mais rico do Golfo. E cheguei lá, complicado para se jogar, que era grama sintética, muito difícil jogar naquilo, com aquele calor de 50 graus, 55 graus. Até eu me adaptar, ainda bem que Rio de Janeiro faz muito sol. E me adaptei em 15 dias, me adaptei. Aí teve a Copa do Rei, eu fui artilheiro e fui campeão. Aí depois teve o campeonato normal, nacional, fomos para a final e demos sorte de ganhar o campeonato. Então eu tenho assim, uma alegria muito grande, tenho uma moral muito grande nos Emirados. E o Sheik Hamidan é muito meu amigo, então me recebe bem todas as vezes que eu vou lá. Agora, ultimamente, nós fizemos lá um torneio de beach soccer na areia e foi uma alegria imensa de estar com ele e tal. Me levou para casa dele e tal, meus amigos que jogou comigo, Mohamed Harabi, que é o zagueiro, que hoje a gente corresponde pelo telefone. Foi uma maravilha. E jogar lá, abrir muita porta para outros brasileiros. Outros jogadores brasileiros lá nos Emirados, porque era o único. Eu fui o primeiro jogador brasileiro a jogar no Al Ain, que é uma potência do futebol árabe. E tem amizade lá com o Sheik, de vez em quando a gente se fala. E em Portugal e Áustria também foram 2 passagens muito boas para você também, né? A Áustria foi muito legal, mas a Áustria, eu não disputei o campeonato geral, porque o médico falou, ele tem um problema no coração. Aí liguei pro meu médico no Brasil. Eu falei, ele não tem nada, esse médico aí não sabe de nada. Porra, aí joguei até hoje, futebol. Tá, de repente, um probleminha que teve lá com eles próprios, de repente não quis, mas aí eu disputei todos os jogos amistosos, fiz negócio de 15, 20 gols. Com problema no coração, 15, 20 gols. Sem problema, aí eu falei 50. Aí eu falei pro presidente, não é presidente, para jogar amistoso eu posso, o campeonato não pode, qual é o problema? E aí acho que teve um probleminha, negócio de
da transação. Sempre tem, infelizmente tem. Mas aí passou, mas foi bem. Foi bonito. Agora eu quero chegar num tema, tio, que, bom, por que eu falo tio? Porque meu pai teve o prazer de jogar com... E você era bebê, cara. Com o meu tio Adão. Sempre me contou que foi o maior 9, o maior centroavante que ele teve a honra de jogar, né? Que era ídolo dele e depois se tornou amigo. Como foi a tua chegada no Peru? Quem te contactou para você vir aqui para o Sport Boys del Callao? Eu fui indicado pelo presidente do Palmeiras. Na época que o Antônio era muito amigo desse presidente. E o Antônio, não sei como ele conseguiu o meu telefone de casa, que na época não tinha celular e tal. E eu já estava parando de jogar futebol, já estava no Master do Luciano do Vale, né, jogando e tal. E o Antônio, bela noite, ele me liga, fala, você não quer jogar no Sport Boys? Eu falei, Antônio, estou parando de jogar futebol, não quero mais saber de futebol, porque ficar um pouco com a família e tal, família Felipe pequeno, a Camila pequeno e tal. Aí eu falei para ele, não dá para mim ir e tal, vamos esperar, hoje eu já estou me formando, eu quero me formar treinador e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu posso te ligar de noite? Eu falei, Antônio, tranquilamente, pode me ligar de noite que a gente conversa. Aí conversamos, aí conversei com a Paula, minha mulher. Pô, Cláudio, já que você gosta de treinar, que você vai ao Peru. Aí o Antônio me liga à noite. Me ligou e falou assim, dá para você vir? Ou o que você quer? Eu falei, Antônio, a gente conversa aí. Dá, eu vou aceitar esse desafio. Aí veio pro Boys. E como foi a tua primeira impressão de você chegar? Você conhecia o Peru? Você tinha ideia de como era o futebol peruano? Ou... Não, eu tinha uma ideia de como era o futebol peruano, porque vim jogar amistosos com o Santos aqui, contra a Aliança, contra o Laú, contra o Cristal. E sabia que o jogador peruano era habilidoso, você vê que Cubidia, Cueto, Arthur Velázquez, tinha jogadores de alto nível técnico, né? Então, eu fiquei empolgado, falei, não, vou disputar mais esse campeonato peruano que é importante, e os jogadores peruanos jogam muito parecido com o brasileiro, na magia, na habilidade. Então, justamente, então, E você chegou justo aqui e se encontrou com um velho companheiro, muitos não sabem, o Carlos Henrique Pares jogou com você no Flamengo. Sim. E você chegou e reencontrou ele aqui no Boys. Como foi esse primeiro dia aí no treino, que foi o dia que você justamente conheceu o meu pai também e todo o elenco? Não, justamente. Eu já tinha uma noção como era o futebol peruano. E tinha, no mesmo time, tinha Carlos Henrique, Marquinhos chegando, o Norte chegou também. Então eu falei, por que não? Eu já conheci o Carlos Henrique, o Bibi, que era muito rápido, e eu falei, Carlos, como é que é isso aqui? Aí o Carlos falou, não, Cláudio, aqui é assim e tal. Conversei com o Marquinhos, conversei com o Norte, com os brasileiros. Aí o Antis já era entrão em tudo, aí chegou, só que a gente está falando em português rápido e não entendeu nada nunca. Mas foi, assim, uma experiência legal de ter encontrado o Marquinhos, teu pai, o Carlos Henrique, o Norto. E era um timaço, né? Com Antice, Osvaldo Flores, Pato Delgado, e César Chaves, Arrelucea, Martin Dufo, Jaime Duarte. Sim, esses são os jogadores... A Totti, ou seja, sim, era um timaço. Era um time já montado, precisava ser lapidado, ter um conjunto melhor. E eu conversava muito com o teu pai e tal, eu gostava da maneira que ele atuava, o Carlos Henrique eu já conhecia e tal. Então o Carlos Henrique era um ponta que a gente deixava, ele ficava aberto lá. Falei, Carlinhos, só fecha, não fecha só na diagonal na hora que a gente pegar a bola. Então, quer dizer, a gente fazia aquele coletivo
que até o Arruê, que era o treinador, falou assim, não, vocês fazem o que vocês têm que fazer. Então, quer dizer, já deu uma liberdade para a gente desenvolver o futebol. E tinha também o Jaime. Jaime Duarte. Jaime Duarte, que era já um jogador experiente, um jogador maduro, seleção. Então, isso ajudou muito. Aí juntou a experiência dele com a minha e tal, e pegamos o Marquinhos jovem, pegamos o Carlos Henrique um pouquinho mais jovem, Antício novinho, Flores. Então, quer dizer, o nosso time tinha os dois extremos muito importantes. Aonde a bola caía, a gente já sabia que vinha cruzamento na área. Então, caía para o lado do Carlos Henrique, era rapidez para o fundo, cruzamento na área. Caía no pé do Marquinhos, era rapidez com a bola por dentro. Caía no pé do Flores, era habilidoso e tal. Então, quer dizer, era um conjunto maravilhoso e marcou a época. E marcou a época e o time que estava no banco era sensacional. E ficaram como mais de 30 jogos invictos, né? Ficamos 42 partidas invictas no campeonato. Isso nunca aconteceu no futebol peruano. E por isso... Até o dia de hoje... Tiraram o título nosso, que foi um roubo incrível, só no futebol mesmo. E foi um time que até o dia de hoje, né, quando você pergunta para os torcedores rosados que são fanáticos, eles sempre falam, né, que é Cláudio Adão, Antício, Marquinho, Pares, toda essa genialidade, Oswaldo Flores, a Totti, ou seja, todo esse time de 90 foi um time que marcou a época, porque foi um time que encantou como jogava bonito, ganhava. E como era o estádio, assim, como era a torcida, como apoiava, como você sentia, assim, o apoio dos torcedores com vocês? Os torcedores tchalacos são maravilhosos. A torcida dos Sport Boys, eu acho que é a número 1 acá no Peru. Por quê? Aliança e Boys. O Laú não tem muito torcedor. O Aliança tem torcedor no Peru e fora do Peru. Os Sport Boys, depois desse time montado, pegou muita moral fora do Peru. Né? E no Peru, se você fizer uma pesquisa hoje, com aquele time, você vai ver que a torcida do Boys está ali, junto com a do Aliança. Exato. Então, quer dizer, e essa camisa rosada, na época, a gente brincava muito, né? Eu Marquinhos, pois, tu é gay. Era muito legal, era muito legal. E foi um time que, né, até hoje é lembrado, e por isso mesmo, justamente, foi a tua vinda aqui ao Peru, porque você esteve agora na Noite Rosada. Depois de tanto tempo, como você sentiu o carinho com você? Como foi o que o torcedor te reconheceu no estádio? Te mostrava fotos, como você me disse, de pequeno? Então, você vê, né? Eu tô até de rosado. Sem querer, não botei porque é na entrevista. Não, a torcida rosada é maravilhosa. É uma das maiores torcidas que eu joguei em clube. Você vê, Corinthians, Flamengo, tal, é desse estilo. É uma torcida que cobra muito do jogador, cobra muito dos dirigentes. Tomara que a torcida agora cobra dessa diretoria para fazer um time competitivo. Porque eu fui ao estádio agora na homenagem, eu achei o time do Boys ainda não é do nível que o Boys merece. Entendi. Bom, tio, para ir encerrando o tema, eu gostaria primeiro agradecer por você ter aceitado todo esse convite nosso. Um dos maiores atacantes que bom, eu somente vi por vídeo, mas é um prazer. Tio, se você jogasse no dia de hoje, qual era o time que você gostaria de jogar fora do Brasil, no Brasil? E qual era o momento que você gostaria de reviver da tua carreira que você disse, esse foi o melhor momento que eu vivi na minha carreira? Qual que foi para você o melhor Cláudio Adão, assim, que você sentiu? Você me falou assim, qual time eu gostaria de jogar? Aí você vai falar, o Santos,
porque o Santos, quando eu estava no auge, eu dei uma travada na minha carreira, aí, em vez de ficar no Santos, fui para o Flamengo. Gostaria de jogar. E a minha emoção das glórias, assim, fantástica que eu tive, Sport Boys e o Bahia, porque foi os dois times que eu bati os maiores recordes do campeonato baiano e o maior recorde do campeonato peruano. Então, isso me traz recordações maravilhosas. E dos jogadores que eu joguei, o teu pai foi um craque, tanto que ele jogou no Aliança, no Cristal e no Boys. Isso ele deve sentir também. Ele deveria ter segurado um pouco mais no Brasil, que seria um dos maiores meia, porque ele tinha o mesmo estilo, assim, parecido, com Ademir da Guia, com Leivinha, você não viu, com Edgar, da Ponte Preta, com Jorge Mendonça. Então, quer dizer, era um craque sem estar lapidado dentro da tua classe, que é o futebol brasileiro. Ele saiu, teve no Internacional, foi muito bem, e de lá para cá ele veio para o Peru, mas E fez fez a história dele aqui. Marquinhos, você é o cara. Carlos Henrique Pares, também. Antice, já se foi, está ouvindo o que eu estou falando. E o restante do time que completava esses jogadores, Cláudio Adão, Carlos Henrique, Marquinhos, Antice, Flores, e o restante para trás, Dufour, César Chaves, Arno Duarte e Harold Ceia. Beijo para vocês, saúde, meu irmão. Tamo junto. Tio, para finalizar, se jogasse no dia de hoje, isso que o doutor disse que estava com problema no coração, faria mais de 862 gols ou o que você acha, se você jogasse hoje na atualidade? Na atualidade hoje, daria para fazer a mesma quantidade de gols que eu fiz na época, só que o salário era outro. Seria um salário maravilhoso. Tio, para encerrar, eu gostaria que aqui você assinasse o nosso carrão, que ó, se está completando. Gostaria que você, aqui ou aqui, se você quiser, só abrir aqui atrás aí, para que você possa, por favor, assinar para a gente esse carrão que vamos estar fazendo uma doação ou um sorteio para todos os nossos seguidores. Aí tá. Cláudio Adão. Obrigado, tio. Obrigado pela entrevista. Obrigado por você ter me recebido aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você, viu, tio? Obrigado, viu? Gracias a todos por acompañarnos. Les mando un saludo a todos y síganos ahí en nuestras redes sociales. Un abrazo. Chao, chao.